Ok, nós estamos estudando o terceiro capítulo do nosso livro, o Manual Bíblico das Escatologias, e nós já analisamos o aliancismo clássico, o aliancismo modificado, que é o neoaliancismo, e passamos pelo dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo revisado, e hoje nós vamos dar continuidade, porque já falamos um pouco sobre o dispensacionalismo progressivo, mas essa parte nós nos debruçamos um pouco mais, que é o objetivo do livro também, avaliar, analisar esse novo dispensacionalismo, que é da década de 80. Eu vou pedir a Márcia para passar mais adiante, porque nós já passamos até pelas dispensações que eles acreditam, as 4, isso a gente passou por ela, né? E no último estudo nós ficamos aqui, nessa parte, que ainda temos algumas páginas de slide para avaliar esse dispensacionalismo, que pode ser chamado também de revisionismo. Revisionismo é um dispensacionalismo que é chamado de via do meio entre o dispensacionalismo e o aliancismo. A filosofia da história do DP, dispensacionalismo progressivo, se configura em uma visão destoante sobre o dispensacionalismo e a aproximação dos aliancistas e neo-aliancistas. O próprio Antônio Neto, ele aborda isso. Quando eu falo Antônio Neto, é porque ele é um dos principais divulgadores do dispensacionalismo progressivo no Brasil. E ele diz que o dispensacionalismo progressivo ele se aproximou do aliancismo. Isso, então, é dito pelo próprio DP. Não é uma crítica dos dispensacionalistas clássicos e revisados ao dispensacionalismo progressivo. Existe, sim, uma aproximação dos aliancistas e neo-aliancistas, pois a temporalidade é inerente à história. Então, é uma filosofia da história, mas que, quando a gente pensa em história, nós entramos para o campo da temporalidade. Costumamos dizer, diferente do que pensa a geologia, nós, na área da teologia, nós acreditamos que a pré-história, ela vem antes de Abraão. E depois de Abraão, quando a escrita se estabelece, e aí nós temos tanto os escritos cuneiformes, e também outros tipos de escrita que aparecem, né? Surge dentro dessa visão. Então, quando a gente pensa em história, independente da questão da pré-história e história, nós pensamos no tempo, nós pensamos na temporalidade. Então, para nós, a história ela vai até o fim do milênio. E depois nós entramos numa nova etapa dentro do contexto da criação de Deus, da nova criação de Deus. Então, nós vamos ter novos céus e nova terra, onde a história ela não mais se faz presente, vamos dizer assim, no campo do que conhecemos como história, porque a história abrange o homem dentro do tempo. E quando esse tempo passa e não mais existe, porque este tempo foi criado a partir de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, antes de Deus criar a terra, o universo, toda a sua criação, ele precisa criar o tempo. Então, a Bíblia começa com no princípio, mas o Deus que antes do princípio
só ele existia. Então, nós temos o Deus que existe antes de criar lugares, espaços. Isso é difícil para a compreensão humana. Havia as emanações de Deus. Havia o Deus triuno sem um lugar, sem uma habitação, porque ele é Deus. Tomás de Aquino já dizia que ele é a causa de todas as causas sem ser causado por ninguém. Então, esse Deus causador, ele cria o princípio e, a partir do princípio, ele cria as dispensações, que tem a ver com o tempo, a oikonomia. Então, é a administração da casa, que para o dispensacionalismo clássico são testes, são fracassos e juízos. Fracassos do homem, juízos de Deus, testes divinos. Para o dispensacionalismo revisado, são relações que Deus estabelece com o homem. E para o dispensacionalismo revisionista ou progressivo, são arranjos no progresso da revelação. Então, a temporalidade, ela está inerente à história, é o que nós afirmamos. Na eternidade não conta tempo. Após a última dispensação da história, o milênio, para nós, a última dispensação da história é o milênio, para o dispensacionalista revisado é o milênio e o estado eterno. Ele divide a última dispensação, que ele chama de siônica, ele divide em primeira parte milênio, segunda parte estado eterno. Para nós, o estado eterno não abrange dispensação. Não abrange dispensação. Então, ocorrerá a era... Aí eu chamo a atenção dos irmãos, aí, irmão Daniel, depois que eu vou fazer essa explanação, ela vai ser requer um pouco de atenção mais acurada dos irmãos no que eu vou dizer aqui. Porque vamos tocar em um ponto que é preciso muita atenção. Então, ocorrerá a era quando todas as coisas serão sujeitas a Cristo. E ele entregará o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos. Então, eu quero chamar muito a atenção para essa expressão: todas as coisas serão sujeitas a Cristo. Veja que está no futuro o verbo ser, então serão sujeitas a Cristo, e também no futuro o verbo entregar. Entregarão o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos. Aí, Márcio, pode ir passando mais um slide? E eu quero, nesse livro aqui, esse livro aqui é o livro base aí do dispensacionalismo progressivo, que é o dispensacionalismo progressivo do Craig Blazing e do Darrell Bock. Nessa parte, eu puxo o Blazing, porque é ele que fala. Então, o Craig Blazing aproxima, nota bem, ele aproxima essa sujeição futura, é eu que estou dizendo aqui, Craig Blazing aproxima essa sujeição futura para o presente. Ele aproxima a sujeição futura para o presente, alegando que os inimigos de Cristo já estão sujeitos a ele, a partir da leitura de Efésios 1, 21 a 23. E o que é que está lá escrito? Está escrito: acima de todo principado, poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou, Deus o Pai, né? Deus o Pai, sujeitou todas as coisas aos seus pés. Note o uso de Paulo com o verbo no passado, o verbo sujeitar. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos.
Vamos para o próximo slide. Blaise se refere ao poderio do Messias, com a sujeição das coisas aos seus pés, como algo já alcançado pela igreja no presente. Então, ele avalia esses versos 21 a 23, ele puxa também, em especial, o verso 20, quando ele diz: esse poder foi manifestado na ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E ele coloca aí, observe a frase temporal, e ele usa a Bíblia King James, né? A versão King James. Observe a frase temporal. Quando o ressuscitou dos mortos. Então, o que é que Blaise diz? Depois da sua ascensão, depois que Cristo subiu aos céus, né? Sua ascensão aos céus, esse poder foi dado à igreja. Quando ele aqui é o Pai, esse O aqui é um pronome que oblíquo, fazendo uma referência a Cristo, né? Quando o Pai o colocou Jesus à sua própria destra nos lugares celestiais. E colocou todas as coisas sob seus pés. E o fez cabeça da igreja sobre todas as coisas, que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele diz: Paulo ora para que a igreja possa compreender o que Deus fez. Então, é um texto, irmãos, que eu quero chamar a atenção, que ele é muito difícil. Então, na interpretação do Blaise, ele está dizendo que Cristo, quando assentou-se à direita de Deus, ele já colocou os inimigos debaixo dos pés. E não à toa, o dispensacionalismo progressivo acredita que Jesus já se assentou à direita de Deus, e esse trono, à direita de Deus, é o trono de Davi. É o trono de Davi. Temos um capítulo, que é o 5, que o capítulo todo é sobre o trono de Davi. Depois os irmãos podem dar uma lida lá, porque nós vamos discutir isso ainda lá na frente. Mas, mais uma vez, eu quero frisar bem os aliancistas, modificados e clássicos. Acreditam que quando Jesus subiu ao céu, ele se assentou no trono de Davi, e esse trono é espiritual, e, portanto, o milênio já está acontecendo. Daqui a 9 anos, completa 2000 anos de igreja, mas isso para eles não importa, porque para eles o milênio não é um número redondo. Então, Cristo já está reinando há 2000 anos lá da direita de Deus, e aquele trono que Gabriel prometeu que a Maria, revelando o que Deus mandou que ele revelasse, que o Filho do Altíssimo iria se assentar sobre o trono de Davi, seu pai, já está acontecendo, e eles não usam atenção já ainda não. Quem usa atenção já ainda não é o dispensacionalismo progressivo, porque para o aliancismo, Jesus já se assentou e pronto. Quando terminar a sua gestão no trono de Davi, que é espiritual, ele vem e implanta o juízo final e o estado eterno. E cria novos céus e nova terra. Ponto. Não existe milênio. Ou existe, e ele é espiritual. Por isso há milenismo. O progressivo, o dispensacionalismo progressivo, ele é pré-milenista, ele acredita no milênio, mas ele acredita que Jesus também assentou-se no trono de Davi. Só que ele já está lá, mas ainda não, já está lá parcialmente, mas ainda não totalmente. Para nós, que somos dispensacionalistas, ou clássico, ou revisados, nós acreditamos que Cristo não subiu ao trono de Davi, que Jesus não está no trono de Davi. Acreditamos que ele está no trono da graça, que é o trono do Pai, exercendo a sua função de sumo sacerdote. E que quando ele voltar, junto com a sua igreja, ele vai implantar o trono de Davi. Então, para nós, o trono de Davi é futuro. Para os aliancistas,
é presente. Para os dispensacionalistas progressivos, é presente e é futuro. Por isso que Blaise pode dizer, baseado em Efésios 1, de 20 a 23, que Jesus já sujeitou os seus inimigos debaixo dos seus pés. E quando a gente lê o texto, parece ser assim, mas nós vamos adiante. Aí Márcio vai colocar o outro slide, e eu coloco assim: curioso é que os aliancistas caminham na mesma direção. Aí nós temos esse livro aqui, muito bom, que é o livro do Hernandes Dias Lopes, Análise de Efésios, e eu trago Hernandes Dias Lopes para falar sobre esta questão do versículo. E ele cita, antes de trazer o versículo à tona, ele cita Filipenses 2, de 9 a 11. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Nota o que diz Hernandes. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Todo joelho se dobra diante dele no céu, na terra e debaixo da terra. Aí Hernandes diz: tanto a igreja como o universo tem em Cristo o mesmo cabeça. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Isso significa que tudo está sujeito e subordinado a ele. As palavras implicam a absoluta sujeição. A mais alta honra e autoridade no universo foi tributada a Cristo. É a visão do Hernandes. No nosso livro, nós não concordamos nem com o que foi colocado por Blaise, nem com o que foi colocado por Hernandes Dias Lopes. E a gente vai explicar por quê. Então, prossegue aí, Márcio. Aí nós colocamos o seguinte: Lopes diz que todo joelho se dobra, tempo presente. As escrituras dizem para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Note a diferença. Lopes diz: todo joelho se dobra. As escrituras dizem para que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Então, Filipenses 2, 10 a 11, Isaías 45, 23, nos dois textos, porque Filipenses, Paulo está citando Isaías 45, 23, o tempo é futuro. O tempo é futuro em Filipenses. De acordo com Lopes, é presente. Conforme a Bíblia, é futuro. Embora concordemos, aí entra uma questão, porque o já ainda não, irmãos, que aí a gente pode não aplicar a Lopes, mas aplicar a Blaise, que seria um já ainda não, mas o já ainda não, ele tem que caminhar em cima, que os irmãos me entendam bem, o já ainda não tem que caminhar em cima de elementos humanos. Então, teria que entrar dentro de uma ótica humana. Não teria que entrar, nesse caso que eu estou falando, no que vou dizer, porque nas lentes de Deus já é presente. Nas lentes de nós é futuro. Nas lentes de Deus é presente. Nas lentes de nós é futuro. É como, por exemplo, um exemplo mundano, secular, se você estivesse assistindo o carnaval e desfile das escolas de samba lá na Marquês de Sapucaí, e você estivesse na arquibancada, você iria ver uma escola de samba, Portela, por exemplo, passando, e cada grupo passando. A porta-bandeira, os bateristas, aquela coisa toda. Você estaria ali sentado, vendo passar, na sua lente. Mas se botar o dirigível em cima, a TV colocar o dirigível em cima, ela já vê o desfile todo. Então, nas lentes lá do dirigível, o desfile todo já aconteceu.
nas lentes de quem está sentado na arquibancada, ele está vendo fases acontecendo. Então, nas lentes de Deus, eu posso dizer, já aconteceu. Mas nas lentes nossas, ainda não aconteceu. Então, eu não posso usar o já ainda não, puxando as lentes de Deus e as lentes de nós. Eu espero que os irmãos entendam o que eu estou dizendo aqui. Então, embora concordemos que na ótica de Deus tudo já se cumpriu e é passado, porque Deus ele não está atrelado ao passado nem ao futuro. Não existe passado e futuro para Deus. Para Deus tudo é um eterno agora. Então, até seu filho já foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Jesus Cristo já foi morto lá desde a fundação do mundo. Aos nossos olhos, o processo ainda está por vir. Então, eu quero analisar essas questões, todas as coisas sujeitas, sob esta base. Então, eu estou caminhando sobre essa base, diferente de Hernandes e diferente de Blazing. Então, passa aí, Márcio, para o próximo slide. Então, aí eu já puxo um primeiro texto bíblico. Claro, a gente já viu Efésios, não entra em contradição, se tirar essa telinha branca que apareceu, pronto, me ajudou. Então, estou puxando agora as escrituras para a gente poder avaliar o que está sendo dito. Então, o escritor anônimo de Hebreus, ele vai dizer isso aqui. Estou pensando, irmãos, na expressão, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Então, aqui já não é mais Efésios 1, de 20 a 23, agora é Hebreus 2, 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Nota bem? Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, a explicação do escritor de Hebreus. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito, mas tem um mais aí, entendeu? Então ele diz, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, a gente precisa trabalhar com as lentes de Deus e as lentes de nós. Aqui está sendo dito que todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, pegar o futuro e aproximar com o presente, a gente vai ter que ver o seguinte. Coloquei aí em amarelo para destacar a expressão, o verbo esperar. É preciso, isso aqui já é uma fala nossa, é preciso esperar. É preciso esperar a inauguração do reino. Para o dispensacionalista progressivo, a inauguração do reino já ocorreu. A partir do momento que Jesus assentou-se à direita de Deus. Para nós, a inauguração do reino não ocorreu. Eles trabalham com o adiantamento do reino. Nós trabalhamos com o adiamento do reino. Então, para nós, existe o adiamento. Para eles, o adiantamento. Então, é preciso, e eu destaco esperar, porque vai ser importante você olhar bem para este verbo esperar. É preciso esperar a inauguração do reino no início do milênio, então estou projetando para o futuro, é preciso esperar a inauguração do reino no início do milênio, para que possamos ver, eu estou falando dos meus olhos, dos seus olhos, dos nossos olhos, para que possamos ver concretamente todas as coisas sujeitas a ele, inclusive o último inimigo, que é a morte, conforme 1 Coríntios 15, 25 a 26. Que será a morte e os inimigos tragada na vitória e posta por escabelo dos pés do Messias. Porque é importante, irmãos, a gente até
ter em mente que no Salmo 110 primeiro, esse Salmo 110 primeiro, ele perpassa quase todo o livro que o pastor Evaldo escreveu. Quase todo o livro. Esse Salmo 110 primeiro. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Então, vamos seguir, Márcio. Olha lá mais um slide. Então, porque todas as coisas sujeitou, veja, é outro texto bíblico. Aí é um texto mais abrangente, eu boto em amarelo algumas observações. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. É o apóstolo Paulo aí, em 1 Coríntios. Porque todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quando, lá o Crazy Blake diz, observe o advérbio de tempo. Eu digo a mesma coisa aqui. Quando, observe o advérbio de tempo que aponta para o futuro. Não aponta para o que aconteceu, mas para o que acontecerá. Porque ele diz, quando todas as coisas lhe estiverem, observe agora o verbo que ele está no futuro, estiverem. Lá o advérbio, quando, aqui o verbo, estiverem. Então, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ele está dando a entender que não foram sujeitas. Que na ótica de Deus, essas coisas estejam sujeitas, joia. Mas não é isso que Craig Blazing está colocando. Está colocando para nós, para a nossa ótica. Eu estou dizendo que na nossa ótica, as coisas não estão ainda sujeitas a Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, Paulo está apontando nesse texto que as coisas ainda não estão sujeitas a Cristo, porque elas precisariam estar sujeitas a Cristo de um modo em que ele pudesse comandar sobre elas. E isso só vai acontecer quando ele estabelecer a inauguração do seu reino, que para o DP já fez. Para nós, não. É futuro. Porque vai precisar, porque quando ele diz convém que ele reine, então, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas me sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Entendemos que isso é no final do milênio que vai acontecer. Aí ele vai entregar o reino ao Pai. Segue, Márcio. Ainda não vou parar por aqui, nós vamos ainda andar um pouquinho. Não podemos pensar, aí é eu que estou colocando essa reflexão para os irmãos, não podemos pensar em inimigos de Cristo subjugados no céu. Porque no céu ele não tem inimigos. Então, há uma necessidade de que esses inimigos sejam subjugados na terra e não subjugados no céu. Eles serão postos ali na terra quando ele reinar 1000 anos, até o término dos 1000 anos, ainda tem inimigos sendo subjugados. E um deles, eu quero trazer aqui, exemplificando, é a morte. A morte só vai ser subjugada no final do milênio. Porque até durante todo o milênio, a morte ainda atua, ainda opera. Ela ainda é um inimigo não derrotado no sentido concreto. Ainda que ela seja um inimigo derrotado na cruz, mas conforme Paulo registra, falando da ressurreição, ele diz, o último inimigo a ser derrotado é a morte. E ela só vai ser derrotada quando, no capítulo 20, verso 11 a 15 de Apocalipse, lá no juízo final, haver a expressão, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Aí a morte é tragada na vitória. Mas até então, ela ainda não foi derrotada, então é o último inimigo. Mas Cristo ainda estaria comandando e colocando, o Deus, o Pai, colocando os inimigos por escabelo de seus pés. Verdade é, agora eu trago a carta aos Efésios, né?
Verdade é que na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo demonstra que os salvos da dispensação da graça desfrutam de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Joia. Mas isso nós ainda não visualizamos. Ali está dizendo que, assim como Cristo está sentado à destra de Deus, capítulo 1, no capítulo 3 diz que nós estamos, no capítulo 1, versículo 3, diz que todas as bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais em que nós estamos assentados. Deus já nos vê na eternidade, mas isso é nas lentes de Deus. Nas nossas lentes, isso ainda não aconteceu. Então, de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, pois já foram eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para serem santos e irrepreensíveis em amor, antes da fundação do mundo, ao mesmo tempo que são predestinados para filhos por adoção por Jesus Cristo. Então, ele trabalha na carta aos Efésios essa questão da predestinação, da eleição, ele trabalha muitas coisas nessa perspectiva de nós estarmos já na eternidade, embora nós daqui, nós, do Grupo Escatom, e todos que estão vivos cristãos, ainda estão militando na terra. Segue, Márcio. Ao chegar ao verso 10, vemos o milênio exposto na dispensação da plenitude dos tempos, que acreditamos ser a dispensação do reino. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Note bem, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Lembra lá. Todas as coisas estão sujeitas a ele. Aqui está falando de algo futuro. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Daí deduzirmos que Efésios realça uma sujeição conquistada à destra de Deus. Essa é a nossa ideia da interpretação de Efésios 1, de 20 a 23. Deduzimos que Efésios realça uma sujeição conquistada à destra de Deus, mas só concretizada na inauguração do reino. Se não fosse assim, meus irmãos do Escatom, não teria razão de termos a expressão no Salmo 110, até que. Para que essa interpretação até que, ou essa expressão até que, vai nos ensinar o quê? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Esse até que está dimensionando algo futuro. Os inimigos ainda não estão postos por escabelo dos seus pés. O Pai está dizendo até que há uma condição para o subjugar dos inimigos de Cristo. O até que. Segue, Márcio. Portanto, todas as coisas só serão subjugadas a Cristo quando ele se assentar no trono de Davi. Agora, por que o DP vai dizer que já estão? Porque o DP acredita que Jesus já está no trono de Davi. Por que o Hernandes diz que já está acontecendo? Porque ele acredita que Jesus já está no trono de Davi. Por que o pastor Evaldo está dizendo que não está acontecendo? Porque eu não acredito que o trono de Davi está à direita de Deus. Eu creio que o trono de Davi está na terra. É um trono material. Jesus Cristo chama de trono da sua glória, diferente do trono do Pai, que ele nunca chama de trono da sua glória, e que o escritor de Hebreus, em 4:14 a 16, chama de trono da graça, porque existe o trono da graça, que é o trono lá em que Jesus é o nosso sumo sacerdote, conforme Salmo 110, versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele lá é sumo sacerdote, mas no trono de sua glória, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, a reinar diante do seu pai, Davi, e ele estará aqui. Aí o escritor de Hebreus,
ele dá ele traz um texto que nos ajuda bastante. Olha o que é que diz o escritor de Hebreus agora no capítulo 10, de 12 a 14. Mas este aí é Jesus. Mas nota aos irmãos que nesse capítulo, como eu prometi aos irmãos, nós já estamos começando a fazer análise de textos. Diferente lá dos dois basilares, lá, capítulo 1 e 2 do livro. Agora a gente está trazendo textos para análise no capítulo 3. Então, mas que é Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, onde foi que ele fez isso? Na cruz, lá, Calvário e tumba vazia. Então, mas havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, agora olha bem, daqui de onde? Da destra de Deus em diante, olha o verbo esperar que eu botei em amarelo lá atrás, esperando. É o escritor de Hebreus que está dizendo que Jesus está esperando. O que é que Jesus está esperando? Entrou até quê? Do Salmo 110. Então, mas este Jesus, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Até Jesus, do lado direito de Deus, ele está esperando os inimigos dele serem colocados pelo Pai por escabelo de seus pés. Como que podemos dizer que os inimigos de Cristo já estão por escabelo de seus pés, já estão subjugados? Se o escritor de Hebreus disse não, eles não estão subjugados, Jesus está ainda esperando do lado direito de Deus até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Aí eu coloco, se ele, Jesus, está esperando isto acontecer, significa que, quando o Messias assentou-se à destra de Deus, ainda não tinha os inimigos debaixo de seus pés. Senão, não haveria razão de ser o escritor sacro, inspirado pelo Espírito Santo, dizer que Jesus está esperando. Esperando. Pode prosseguir, Márcio. Pelo contexto bíblico, isto só vai ocorrer na inauguração do reino, na dispensação da plenitude dos tempos, que é a dispensação do milênio. Depois virá o fim. Olha aí, volta a 1 Coríntios 15. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Aí ele dá dois quandos, né? Quando tiver entregado, quando é que ele vai entregar o reino a Deus Pai? É agora, da direita de Deus? Não, ele vai entregar o reino ao Pai quando ele reinar durante todo o milênio. Terminou o milênio, aí ele entrega o reino a Deus Pai. E quando, tem mais um quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. E aí ele bota, porque convém que reine, milênio, convém que reine, até que, olha o até que de novo aqui no texto, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Aí eu coloco, querer que Jesus ponha os inimigos debaixo dos seus pés agora é apressar as coisas, como fazem os do DP, interpretando equivocadamente Efésios 1, de 20 a 23. Segue aí, Márcio. Blazen chega ao cúmulo de, em sua teologia bíblica paulina, eu boto entre aspas, confundir até a dispensação da plenitude dos tempos com a dispensação da graça. Porque a dispensação da graça, irmão, está em Efésios 3, de 1 a 9. A dispensação do milênio está em Efésios 1, 10. Mas ele acha diferente, ele diz outro uso de oikonomia, aí são palavras de Blazen. Você vê aspas aí, aspas até o 3, 9. Outro uso de oikonomia por Paulo também deve ser considerado. Em Efésios 1, 9 a 10, ele diz que o propósito divino para a plenitude dos tempos diz respeito a uma dispensação, um arranjo estruturado, porque eles veem a dispensação como arranjo, para a reunião de todas as coisas em Cristo, coisas no céu e na terra. É plausível que esta dispensação seja a mesma, olha o que ele diz,
é plausível que esta dispensação, a de Efésios 1:10, seja a mesma da qual ele fala em Efésios 3:9. Então, Efésios 3:9 está falando da dispensação da graça. Efésios 3, do versículo 1 ao 9, é a dispensação entre os gentios, o mistério, a dispensação da igreja, a nossa dispensação. O Blazen diz que é plausível que seja a mesma. Aí, Márcio, bota lá na outra página. Aí eu coloco, contudo, não é plausível e tampouco possível. Talvez Blaze não consiga ver a dispensação da plenitude dos tempos como a dispensação do reino, porque se ele admitir esta realidade, algumas dificuldades em relação à sua ideia de futuro aparecem, né? O milênio, claro, ele vai ter dificuldade com a questão do milênio, com a eternidade, como fazem os demais dispensacionalistas progressivos na dispensação siônica. Então, se ele admitir que é milênio, a dispensação da plenitude dos tempos, já há um problema para ele, porque para ele e para os outros dispensacionalistas progressivos, porque ele pega a dispensação siônica e ele diz, é milênio e é estado eterno. Então, se ele disser que Efésios 1:10 é a dispensação do milênio, ele vai ter problema, porque está escrito dispensação da plenitude dos tempos. Se diz dispensação da plenitude dos tempos, não tem como colocar o atemporal aí. Então, ele vai ter dificuldade, por isso ele junta as duas. Mas tem gente, até no meio do DP, que crê que Efésios 1:10 é milênio. Por exemplo, o Antônio Neto. O Antônio Neto diz que ali é dispensação do reino. Então, e é dispensação do reino. Não tem como a gente puxar dispensação da plenitude dos tempos para a dispensação da igreja. Se é dispensação da plenitude dos tempos, não há como relacionar o temporal ao atemporal, visto que a consumação dos séculos termina no milênio. A plenitude é o fechamento, a conclusão dos tempos para nós. As mudanças que ocorrem no reino milenar para o reino eterno são grandiosas, comprobatórias de que não estamos mais vivendo numa dispensação. Pode passar, Márcio. Tem um slide que Márcio vai pegar, não agora, Márcio vai pegar, se der tempo, aí abre, se der tempo, aí a gente tem um slide que eu analiso, e a irmã Cristina gostaria de ver, porque ela anotou tudo, eu analiso o dispensacionalismo, eu não vou pegar o dispensacionalismo chamado de ultradispensacionalismo. É muito esdrúxulo esse ultradispensacionalismo, mas se você quiser no livro, você dá uma olhada lá, eu não vou nem pegar para a gente analisar, eu vou pegar o dispensacionalismo do Makovlak, que é o dispensacionalismo integrativo, mas eu só posso ir para lá. Eu tenho uma tabela, eu fiz, Márcio, no slide que eu botei agora lá no grupo, você pegou o antigo, mas o do grupo está lá. Mas eu só vou mexer com ele se der tempo. Se não der tempo, de hoje a 8, a gente já entra com ele. Mas aí, porque só tem 2 mãos que eu estou vendo aqui, né? Erguidas, mas o irmão Elias é que vai administrar, e aí eu apresento aí o pastor Danilo, né? Lá de Ilhéus, é uma congregação da Primeira Maranata, que ele lidera lá. Mas não bote não, Márcio. Senão você não faz nem perguntar. Deixa aí, pronto. Agora o pastor Elias pode falar aí sobre o pastor Danilo, né, que eu me antecipei, porque a gente é bem próximo aqui. E aí, Tá bom, então, antes de passarmos as 2 perguntas aí, seja bem-vindo, pastor Danilo. Tá? Muito prazer em conhecê-lo, né? A primeira vez que o irmão entra, um grande prazer. E, excepcionalmente, se o irmão quiser dizer umas 2, 3 palavrinhas rápidas aí sobre você, nós podemos ouvi-lo com grande prazer. Pode falar, se quiser. Sim. Na verdade, eu gostaria primeiro de saber se os irmãos estão me ouvindo, porque eu estou tentando me acostumar ao programa aqui.
Sim, então, muito bom. Mas, claro, e agradeço, na verdade, a oportunidade que os irmãos me deram de poder compartilhar um pouco desse conhecimento que os irmãos têm repassado. Estava até comentando com o pastor Evaldo algumas vezes, né, que tenho sido bastante edificado, tenho recebido boas instruções com relação a essa discussão que tem sido apresentada, e só agradeço mesmo aos irmãos por essa oportunidade. Bom, então deixa eu lhe ajudar um pouquinho. Ilhéus, a Claro. sua igreja tem quantos membros? Quanto tempo que o irmão é pastor? Se converteu lá Pronto. mesmo? Veio da onde? Não, não. Na verdade, eu sou de São Paulo. Eu estou aqui em Ilhéus desde o ano de 2017. Nós estamos fazendo 6 anos aqui na congregação. Como o pastor Evaldo já antecipou, é uma congregação filha da Primeira Igreja Batista Maranata, de Feira de Santana. E hoje nós estamos com 20 membros, aproximadamente umas 35 pessoas congregadas. E temos, pela graça de Deus, trabalhado nessa cidade. Legal. O irmão veio de São Paulo para aqui, de São Paulo? Então, eu estou Isso, vendo que não tem isso. sotaque baiano, né? Ainda não, né, pastor? Ainda não, viu, irmão? Mas já estou quase aí. Na verdade, eu sou formado no Seminário Batista Regular do Sul e desde 2017, eu me formei em 2016 e desde 2017 nós estamos atuando aqui na cidade. É o meu primeiro ministério e espero que Deus possa manter aí por um bom tempo ainda por aqui, né? Maravilha. Deus abençoe, pastor. Amém. Boa noite, pastor Dilson, que chegou. Agora estamos vendo o pastor Dilson. Boa noite. Boa noite, irmão Aurélio também. O irmão Aurélio chegou aí. Boa noite, irmão. Tudo bem? Então, tá bom. Temos aqui, temos algumas pessoas novas, né? Um outro aqui. Eu queria dizer que, irmãos, aqui a gente não tem pressa. Nós não temos pressa. As perguntas podem ser feitas quantas forem. Enquanto todos não ficarem satisfeitos com a resposta, nós não paramos. E eu estou achando que nós só vamos conseguir terminar esse livro aqui, ó. Cristo vai voltar e nós só vamos conseguir terminar lá no milênio. Aliás, depois do milênio, ou não sei, porque não vai. Mas, enfim, não temos pressa nenhuma. As perguntas podem ser feitas, as colocações pertinentes ao que está sendo apresentado. Então, isso é uma das coisas que a gente gosta bastante. Então, a primeira pergunta, a primeira mão que eu vi levantar é do irmão Daniel. O irmão Daniel e depois o irmão Márcio, por favor. Tá sem som. Tá sem som, Daniel. Continua sem som. E se você quer um tempinho para se achar, eu passo para o Márcio e depois você faz a sua pergunta. Então, Márcio, faz a sua, Márcio, e depois ele entra com a dele, Márcio. Obrigado, pastor Evaldo. Excelente. Começamos a avançar nos textos. Eu fico muito feliz com isso. Você não tem ideia. Deixa eu baixar a mão aqui. Eu fiz algumas anotações enquanto o pastor falava. Fui ler em 2, 3 versões aqui os versículos. Num geral, me parece que quando fala de tempo verbal, essas coisas, por exemplo, em Filipenses 2, o início do texto, onde o senhor falou, realmente parece que aponta para o futuro. Mas o início do versículo 9, que é o versículo anterior, parece que aponta para o passado. Então, no contexto geral, eu não sei se fica claro ou se é compatível exatamente apenas olhar o futuro, né? Em Filipenses 2, 9 e 10. Né? Eu estou com um texto aberto, se puder ler aqui, ou depois a gente lê. Não sei se faz sentido. Então, Márcio, pode ler, Márcio, Tá. não tem problema. Por isso, Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e sobre a terra, e que toda língua proclame que o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Então, assim, os outros textos têm o mesmo sentido.
Hebreus 11 fala que ele está sentado no trono esperando. Né? Então, em Hebreus 11, o Senhor tirou o foco do que ele está sentado no trono, que é o que muita gente defende, e colocou só que ele está esperando. Nesse texto aqui também dá a mesma impressão. Quando Jesus é elevado aos céus, em Mateus, ele diz, olha, todo poder já me foi dado. Ide. Né? Então, para mim, parece que tem um contexto, e eu concordo contigo quando se coloca a apresentação do já ainda não. Ele está, mas espera que os seus inimigos estejam sob seus pés. Né? Então, só não é uma correção, só uma observação do meu ponto de vista. Eu não consigo olhar para o pastor Hernandes e dizer ele está errado porque Jesus não está no trono. Eu consigo entender, olhando para os dois lados e ouvindo a sua explicação, que Jesus está no trono, ao mesmo tempo que ele espera que algo aconteça para ele assumir o poder. Então, ele já está, mas ele ainda não utiliza do poder dele, porque tem um tempo, no nosso ponto de vista humano, né, no nosso cronos, para ser respeitado. Então, a minha visão com relação a essa linha temporal, a minha pergunta é, ela está correta ou onde ela precisa ser ajustada? E a segunda coisa é uma observação com relação às dispensações que o pastor colocou. Nós vivemos na dispensação da graça, haverá uma próxima dispensação que é o milênio. Pois não? Márcio, mas querido, para que todo mundo, para que todos nós também possamos compreender a pergunta que você fez, porque também a gente é ótimo para nós todos, vamos esperar que ele responda essa, e aí você faz de novo essa segunda parte, tá bom? Tá bom, para mim é pastor melhor, Evaldo? porque senão você ia tirar a minha voz aqui, eu já ia ficar sem perguntar. Mas tudo bem, pode. Não. Faz Tranquilo. responde essa, porque a gente assimilar o que você colocou, e depois você já faz a outra, tá bom? Perfeito. No texto que você leu, Márcio, ele é futuro, porque tem o proclame, a fim de que aí você tem uma projeção para o futuro. Ele não está dizendo que os joelhos se dobraram já. Não, mas não, tudo bem, mas é que esse texto o que você início leu, do texto diz que Deus já o elevou, então ele é passado. Não, a questão de estar sentado no trono, eu não estou pondo Jesus está sentado no trono, que não é o de Davi, é o trono do Pai. E o Pai o colocou lá até que seus inimigos sejam colocados por escabelo de seus pés. Quando eu contesto a ideia do Hernandes, é porque ele diz todo joelho se dobra. O texto não diz isso. O texto diz para que todo joelho se dobre. Aí você tem uma expressão futura. E toda língua proclame também. E toda língua proclame. Ele não está dizendo e toda língua proclamou. E todo joelho se dobrou. Ou todo joelho se dobra. Não usou nem o passado, nem o futuro. Então, o que nós queremos dizer é que, nas lentes de Deus, tudo isso já aconteceu. Mas nas nossas lentes, isto não aconteceu. Então, dizer que isso já aconteceu é porque alguém está puxando a interpretação do texto para o seu sistema. Mas o próprio Hernandes, quando pega aqui, eu gosto muito do Hernandes, e essa análise de Efésios é interessante, é muito boa. A exegese dele, a homilia dele, eu pego até para a igreja, não tem problema, mas quando ele afirma isso, ele se equivoca, porque uma coisa é certa, quando Jesus assentou-se à destra de Deus, ele já está de direito. Ele já está de direito. Ele passa a ter direito ao reino, mas o reino não está de fato estabelecido. O reino messiânico não está de fato estabelecido. Então, o que é que ocorre? Para que isso aconteça, aí a gente puxou os outros textos, porque não posso isolar Efésios 1, de 20 a 23, sem analisar Hebreus, sem analisar 1 Coríntios. Então, eu tenho que fazer uma análise da Bíblia por completo. Então, na ótica de Deus, tudo já se faz. Então, quando Jesus diz todo o poder me foi dado sim. Agora, ainda, nós não temos ainda
os ímpios dobrando os joelhos sobre Cristo, para confessar que ele é o Senhor. Eles só vão fazer, os ímpios só vão dobrar os joelhos e confessar que Jesus é o Senhor quando ele subjugar a todos. Quem dobra os joelhos e confessa que Jesus é o Senhor na oração, na adoração, somos nós e os que estão no céu. Mas quem está agora no inferno não dobrou. Ainda vai dobrar no juízo final. Depois do milênio, eles vão dobrar. Satanás e os demônios, Apocalipse 20, de 7 a 10, vão dobrar. Ainda que demônio e diabo não tenham joelho. Mas eles vão se dobrar. Eles vão se dobrar. Essa é a questão, entendeu? Dessa primeira pergunta. Viu? Não, perfeito. Então, minha compreensão está correta. No aspecto de que ele está, mas ainda não exerce. Então, eu já tem todo o poder, já está à destra de Deus, mas ele não exerce isso esperando o tempo correto. Então, era esse o entendimento que eu tinha tido da leitura desses textos. Só não posso já usar o já. Você está usando já e ainda não, de uma forma correta. Mas o Craig Blaze, não. Porque ele já está dizendo que tudo está sujeito. E não está. Ele está dizendo que os inimigos já dobraram o joelho. E não dobraram. Então, na sua concepção, você está certo. Na deles, aí eu estou contestando o que ele diz e o que Hernandes diz. No que Hernandes diz e no que Craig Blaze coloca, e aí por isso que eu coloquei, eu não posso fazer o já ainda não em duas lentes. Eu tenho que fazer dentro desse contexto aqui, ó. Então, nas duas lentes, nas 100%. lentes de Deus, tudo já aconteceu, porque para ele é um eterno agora. É aquele exemplo da Marquês de Sapucaí. Não sei se eu fui feliz, Ivan, se trazer esse exemplo, mas é um exemplo profano. Mas Paulo usou alguns exemplos também, assim, de Olimpíadas e tal, né? Então, estou dizendo, na Marquês de Sapucaí, a gente, na arquibancada, assiste cada parte do desfile acontecendo. Mas o dirigível lá em cima já vê todo o desfile ocorrendo. É isso. Não, perfeito. Então estou alinhado e, assim, de verdade, eu não estou nem aí para essas teorias, eu estou querendo formatar o meu conhecimento, a minha linha de raciocínio, né? E a segunda coisa é sobre a linha das dispensações do que a gente discutiu agora, lendo os textos de Efésios, de Hebreus e tudo mais. Então, vivemos a dispensação da graça, próxima seria milênio, eu não sei se é uma dispensação ou não, mas eu entendo que sim. Aí teria um evento que seria a consumação dos séculos após o milênio, após o juízo final, e aí a gente entra na plenitude do tempo, que é aquele espaço de tempo que você disse que é atemporal, que aí consumação, no meu entendimento, é o final. Consumação do tempo é o término do tempo no Cronos que a gente conhece, e aí entra no processo de eternidade. Minha linha de raciocínio está adequada? Sua linha de raciocínio está adequada? Assim, você está no que eu penso, mas assim, a dispensação da plenitude dos tempos é início do milênio, término do milênio. Porque o calendário, é o que eu falei, o calendário nosso, 4.004 anos antes de Cristo, decrescente. Confere? Decrescente. De Cristo para nós, crescente. Quando inaugurar o milênio, que é a dispensação da plenitude dos tempos, é decrescente. 1.000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, aí vai descendo, descendo, descendo. Pronto, acabou o tempo. É o que você falou. Esse é o gatilho do que a gente chama de consumação dos séculos. A consumação dos séculos, ela começa antes do milênio. Ela começa em Hebreus, depois vocês podem olhar, capítulo 9, versículos de números 26 a 28. É bom. Coloca aí, Márcio. Coloca aí, só para a gente dar uma olhada. Coloque aí no Hebreus, capítulo 9. Coloque aí na Bíblia. Estou abrindo. Pronto. Que aí, o que eu quero dizer é que a consumação dos séculos, ela não começa no início do milênio, mas a dispensação da plenitude dos tempos, ela começa no início.
do milênio, ela termina no final do milênio. Por isso que nós não concordamos com o dispensacionalismo progressivo quando ele pega a dispensação siônica e ele divide em primeira parte milênio, segunda parte estado eterno. Para nós, o estado eterno, novo céus e nova terra, não é dispensação, porque é atemporal. A gente acredita que as dispensações estão dentro do tempo. Então, olha, Hebreus, Novo Testamento. Eu queria que você puxe. Aí a linguagem de hoje é. Se você puder botar na atualizada ou na corrigida, fica melhor para mim. Pronto, tá bom. Tá bom. Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9. Aí está em Efésios. Só um minutinho que tá abrindo aqui. Isso. Hebreus, capítulo 9. Vamos lá para o verso 26. Vamos lá. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, ó, esse agora está no tempo dele. Então, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, eu quero que você vá para a corrigida. Aí é atualizada, né? Vai para a corrigida. Desculpa, viu, irmãos? É porque tem versão que nos ajuda mais. Então, Hebreus 9, vamos lá para o verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, é isso que eu quero, na consumação do século. O que é que ele está dizendo? Que a consumação dos séculos, ela começa a partir de um evento. Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aí você pode pegar duas possibilidades. Ou esse uma vez se manifestou tem a ver com o Natal, e a consumação dos séculos começou no Natal, no nascimento de Cristo em Belém. Ou você pode jogar para o Calvário, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para mim, tanto faz. O que eu entendo é que a consumação dos séculos ou começou quando Jesus se manifestou, se fez carne e habitou entre nós, ou começou no Calvário. Então, eu quero só ficar aí, não preciso dos outros versículos, não. Para mim, a consumação dos séculos começa com o nascimento de Jesus ou com o Calvário e termina no final do milênio. Era isso que eu queria colocar, certo, Márcio? Pronto. Maravilha, muito obrigado e esclareceu bastante. Certo. Próximo. Ok. Pode abrir a tela, Márcio. Isso, deixa a tela inteira. Antes Pastor, que eu esqueça, só um minutinho, irmão Daniel. Bom, depois eu quero perguntar também, não sei se vai dar tempo, vou até guardar, vai ficar para o ano que vem, porque, aliás, depois, porque... Mas vamos lá, só para lembrar na ordem, irmão Daniel, depois irmão Klaus, pastor Lorival, o primo e o Osamar, tá bom? É essa ordem que tem aqui que eu marquei. Irmão Daniel. pastor Evaldo, nesse episódio que estamos vendo aqui, né, que é bastante interessante, essa prospecção do reino, né, e do futuro, Romanos 11, 25. Até, irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento, em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. 11, 25, né? Como que fica nesse caso do reino aqui? Em que ponto colocaria esse texto? Esse texto, veja que não tem nada a ver com a plenitude dos tempos. Não, é a não. plenitude dos gentios. Isso, exatamente. Nós acreditamos que a plenitude dos gentios entrando é a completação do número dos crentes que fazem parte da igreja, porque a igreja agora ela é muito, muito, muito gentílica. Ela começou só com judeus em Atos 2, mas agora ela é gentílica. Então, a gente faz uma distinção entre plenitude dos gentios e tempo dos gentios. O tempo dos gentios que Jesus fala, direcionando a Daniel 9, ele diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que até que o tempo dos gentios se completem. Tempo dos gentios se completar não tem nada a ver com plenitude dos gentios entrar.
Tempo dos gentios tem a ver com a perseguição dos gentios a Israel. Começou na Batalha de Carquemes, em 605, quando Daniel foi até levado cativo com os seus amigos. Batalha de Carquemes lá Batalha de Carquemes entre Babilônia lá, com a Babilônia já se impondo enquanto império. Isso, e Daniel é levado, e depois é que vem Ezequiel, em 597, em 586 é a destruição, e ele promove lá com o rei Zedequias. Ali começa o tempo dos gentios. Porque que gentios seriam os opressores de Israel? Babilônia. Depois, no capítulo 5 de Daniel, com o neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, Belsazar, com aquela mão na parede, Mene, Tekel, Farsim, foi pesado na balança, achado em falta, e aí ali começa o Império Medo-Persa, depois vem o Império Grego, e em seguida vem o Império Romano no tempo de Jesus. Aí você tem os gentios oprimindo Israel, perseguindo Israel, e isso é visto com aquela estátua do capítulo 2 que Nabucodonosor sonhou e Daniel desvendou o sonho, e a pedra, sem auxílio de mãos, vem e bate nos pés da estátua que tem 10 dedos. No tempo de Jesus, ela não tinha os 10 dedos. Ela só tinha, vamos dizer que faltava, estava cotó lá, não tinha os dedos da estátua. Então, o resultado disso é que a pedra, ao invés de a pedra sem auxílio de mãos de 2,44 Daniel cair e implantar o reino, a pedra, ela veio e fez uma coisa que os escribas e judeus não imaginavam. Eles não tinham noção do mistério, porque a igreja foi oculta lá. Então, ao invés da pedra esmagar a estátua, a pedra edificou a igreja. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja estabelecida, reino adiado, porque veio para o que era seus e os seus não receberam. Reino adiado, igreja segue até que a plenitude dos gentios entre. A plenitude dos gentios vai de Atos 2, Pentecostes, nascimento da igreja, que a gente chama de parêntese, é assim, ó, irmãos. E ele é assim, ele abre assim, o parênteses abre de cima para baixo, Pentecostes, Espírito Santo descendo, em forma de selo, penhor, unção, plenitude e batismo, desce. Quando é que, agora o fechamento do parênteses, ele é aberto assim, e ele é fechado assim, a igreja sobe. Aqui, o Espírito Santo desce na igreja, aqui a igreja sobe. Aí o que é que acontece? Entrou a plenitude dos gentios. Se o senhor ler o restante, diz: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E ele diz no versículo 27, esta será a aliança que eu farei com o meu povo, quando eu tirar os seus pecados. Israel. Então, a plenitude dos gentios, ela tem a ver com o reino? Ela não tem a ver com o reino, porque é a igreja entrando. Aí agora Deus vai tratar com Israel, e capítulo 11 de Apocalipse fala que as duas testemunhas vão pregar vestidas de saco por 1.260 dias, e depois vai dizer que os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, fechando, irmão Daniel, o tempo dos gentios, da Batalha de Carquemes, 605, até a Batalha do Armagedon, termina com Jesus vindo. Começa com a Batalha de Carquemes, termina com a Batalha do Armagedon. Quando Jesus voltar, termina o tempo dos gentios. Quem são esses gentios? Opressores de Israel. Quem são os gentios da plenitude dos gentios? Salvos, santos da igreja. Diferença muito grande entre plenitude dos gentios, que vai de Pentecostes ao arrebatamento, e tempo dos gentios, que vai de Carquemes a Armagedon, com a segunda vinda de Cristo. Obrigado. Desculpa, irmão Elias, porque o senhor disse que eu sou prolixo, aí eu falo muito na resposta. Ainda bem. Não, pastor, eu só fico pensando, eu estava pensando aqui, mas como é que cabe tanta coisa nesse cérebro aí, rapaz? É uma benção. Deus abençoe, pastor. Maravilha, maravilha. A cabeça é grande, pastor. Então, nós temos o irmão Klaus, pastor Lorival, depois o Almir, primo, depois o irmão Osamar e depois o pastor Danilo, tá bom? E ele me passou o WhatsApp aqui, pediram para também. Então, irmão Klaus, por favor. Obrigado. Eu queria só compartilhar que na passagem de Filipenses 2,
eu vejo muito uma situação de propósito. Quando ele coloca assim, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para... Essa ideia do para é uma ideia de propósito. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. É mais ou menos assim, numa situação cotidiana, né? A carne foi assada para o almoço. É algo que vai acontecer, né? Não necessariamente esteja acontecendo, vai acontecer. E tem um detalhezinho no versículo 11, na sequência, ó, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E aí tem aí uma conjunção aditiva, toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Nesse momento, nem toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Não tem como dizer nesse momento que isso se realiza. Pela passagem, a passagem completa, é impossível. Tem igreja satanista nos Estados Unidos. Aqui deve ter também, eu não sei, não conheço. Mas lá, eu já recebi notícia que eles fazem evento em biblioteca. Vai um cara vestido de diabo para a biblioteca para ensinar as crianças lá que o diabo é bom. Então, assim, hoje, isso não se realiza. Isso aqui não é verdade hoje. Nesse sentido, nem toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Né? Nós temos aí o contraditório aí funcionando em toda parte, né? E eu queria só colocar isso aí. Obrigado. Muito, muito bom. O senhor já falou aí, eu não preciso nem acrescentar mais nada, só dizer que dentro desse contexto aí de propósito está tranquilo e nós estamos vendo, esse é o texto de Filipenses da kenosis, quando Jesus se esvazia. Mas agora não existe mais kenosis. Naquele tempo que ele estava na terra, ele não sabia o dia e a hora da vinda dele. Mas depois da kenosis, quando ele assentou-se à destra de Deus, cabeça da igreja, é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, sabe a hora da vinda dele. Então, é perfeito. Não temos concretização disto. Por isso que o Hernandes pisou na bola, viu? O irmão Elias, que gosta muito dele, eu também gosto, mas ele pisou na bola aqui. Mas tudo bem, a gente retende o que é bom, né? Pastor Lorival. O que eu tinha para falar também é mais ou menos isso que o irmão Klaus colocou, e esse assunto de que Jesus já colocou os inimigos, né, no estrado dos seus pés, ele já está dominando os inimigos e tal. Eu acho que isso não faz nem bom sentido, né? Porque vamos pegar a igreja, por exemplo. A igreja está do lado de Deus, né? Está do lado de Cristo. Mas será que, honestamente, nós podemos dizer que a igreja agrada a Deus hoje, no seu comportamento, na sua atitude, na sua santidade? Eu, na minha ótica, acho que não. Nós temos tantas diferenças, tantos problemas no seio da igreja, temos tantos entraves para a obra de Deus, para a obra missionária, por conta de discussões, às vezes, por não concordância. Como nós podemos dizer, como os batistas da convenção falam, que Cristo está reinando no coração dos crentes? Eu não concordo absolutamente, não vejo assim, né? Eu acho que o nosso desafio é realmente aceitar o que a palavra de Deus diz, em que nós temos que buscar a santidade de vida, santificação progressiva, né? Isso sim, eu concordo, essa progressão aí da santidade, porque nós estamos numa escola, aprendendo de Deus, de Cristo, estamos na melhor faculdade do universo, né? E então um dia estaremos formados para nos encontrar com Ele e prestar conta do que nós fizemos com o que aprendemos. E eu não sei, irmãos, mas essa questão do bom senso, não sei, para mim já vem de longe. Mesmo antes de estudar, sei lá, antes de estudar 1% do que eu estudei até agora, eu já tinha essa noção de que a igreja não está realizando totalmente o plano de Deus, a vontade de Deus, né? Esse é o nosso desafio como igreja,
Por isso não tem igreja perfeita, não tem igreja que seja uma igreja completamente boa, como nós buscamos aí, muitos buscam, né, para lá e para cá. A igreja perfeita só quando nós estivermos reinando com Cristo, né, sem pecado no nosso ser e sem o poder do pecado agindo em nós, né, aí sim, eu creio que estaremos aperfeiçoados assim, na altura, né, na estatura de Cristo, como Paulo fala aos Efésios, capítulo 4. Então, todo esse equipamento que nós temos hoje, de mestres, pastores, professores, conselheiros na igreja, é para preparar essa igreja que é imperfeita, né, que é toda atrapalhada, toda difícil, para o dia de Cristo. Eu vejo assim. Então, para mim não faz nem bom senso dizer que Cristo já colocou seus inimigos é, debaixo dos seus pés, porque nem a igreja chegou nessa altura completamente ainda. Não sei se eu estou errado, né? Ok. Pastor Evaldo, quer falar alguma coisa em cima do que ele disse? Ok, perfeito. Então, Almir, primo, por favor. Obrigado, pastor Evaldo. Primo, e depois Osamar, e depois o pastor Danilo. Estão me ouvindo? Legal. Só para o pastor Evaldo ficar tranquilo, o seu exemplo lá da Marquês de Sapucaí foi muito bem explicado. Parece que o irmão entende muito bem aí do sambinha, né? Mas brincadeiras à parte, eu quero voltar também no versículo, né? De Filipenses 2, versículo 10, que no final do versículo, quando ele diz, né, embaixo da terra, esse embaixo da terra não é para nós uma interpretação futura, não consolida, né, essa interpretação futura. Perfeito, irmãos. Quando nós falamos, isso aí é o que o pastor Lorival falou, eu nem acrescento mais nada, que foi perfeito. E também o que o irmão me coloca é isso. Nós não temos ainda os joelhos se dobrando. O irmão Klaus falou, tem igreja satanista, tem aqui no Brasil, templos em forma de caixão, voltando ao carnaval, não que eu goste do carnaval, mas os irmãos viram antes da Covid-19 aquela escola de samba colocando lá um Jesus simulado lá, com Satanás batendo nele, puxando e humilhando para poder expressar. Depois daquilo veio a Covid aí forte, né? Foi lá, aqui para o Brasil, pelo menos. Então, assim, aquele povo ainda não se dobrou, esse pessoal ainda tem ateus, ateístas, esses caras. Então, e debaixo da terra também, a ideia é tudo, toda a criação, tudo vai se prostrar no sentido de todos serão subjugados a ele. Aí volto a dizer, nas lentes de Deus, tudo isso já aconteceu. Mas nas lentes nossas, dos salvos, ainda estamos aguardando. Então, irmão Osamar. O Filipenses 2:10 é campeão de audiência hoje, eu vou falar dele também. Dá uma opinião aí. Naquele sitezinho que eu indiquei uma vez para os irmãos, eu estou aqui com ele, né, olhando, acompanhando os estudos, eu sempre estou olhando. E ele fala lá no se dobre, ele fala que no grego é um tempo auristo, é um tempo que não considera exatamente nem passado, nem presente, nem futuro. Costumeiramente é usado nas traduções o passado, e na nossa tradução foi usado, na verdade, o conjuntivo, que é uma coisa a acontecer, o conjuntivo, que se dobre, só um momentinho. É isso mesmo, só tem o que se dobra. Então, é um modo conjuntivo no português que foi utilizado para a tradução desse aorista. Foi uma coisa que eu aprendi aqui agora, quando eu estava acompanhando a explanação do pastor Evaldo aí. É só essa contribuição. Pronto, meu querido. Obrigado. É auristo mesmo. E
a tradução é perfeita. Tem que é um texto que a tradução, se for para todas as Bíblias que você pegar aí, a projeção é futura. A projeção é para o futuro, né? Dentro do contexto, né? E aí, no nosso caso, da língua portuguesa, ele traz uma ideia subjuntiva, né? A ideia do verbo no subjuntivo, porque está trazendo a ideia de futuro. Às vezes, o subjuntivo, ele é hipotético. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ali é hipotético. Mas, no caso aí, usando o aoristo, essa projeção, ela tem a ver, sim, com o futuro. Então, o irmão Klaus colocou a expressão, né, a partícula a fim de, dando uma ideia do telos, né, do objetivo, da finalidade. Isso é importante também. Então, há uma finalidade para esse Jesus humilhado, que já está exaltado, que já tem todo o poder, mas que isso, nas nossas lentes, ainda não é visto no sentido pleno, né? É isso. Mas boa contribuição, irmão Osmar. Bom, acredito que eu posso fazer a pergunta, né? Pastor, a minha dúvida é a seguinte: como que o DP, eles interpretam a questão das profecias, né? Porque nós sabemos que no Velho Testamento, principalmente falando dos profetas maiores, eles apresentam certas profecias ligado principalmente à realidade da questão do Apocalipse, tratando da questão dos fins dos tempos e tudo mais. Inclusive, enquanto o senhor estava falando sobre a questão do reino de Davi, eu me lembrei do livro de Ezequiel, porque eu não sei se eu estou errado na minha observação, mas a partir do capítulo 39, Ezequiel apresenta uma certa cronologia a respeito dos eventos que estão acontecendo, e aí a gente joga lá para o final, o período final da tribulação, já ligando ao milênio. Por exemplo, no capítulo 39, lá no versículo 27, diz que depois que Gog e Magog for derrotada, que haverá o grande sacrifício. No versículo 22 diz que desse dia em diante os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, que traz a ideia de um reconhecimento nacional, né? Que justamente traz também a ideia do poder do reinado de Cristo sobre eles. E também falando sobre especificamente o trono de Davi, no capítulo 43 fala que o filho do homem, o próprio filho do homem, na verdade, falando que este será o lugar do meu trono, o lugar da planta dos meus pés, onde ele habitará no meio dos filhos de Israel. Nós entendemos com isso, ainda mais dentro do contexto falando sobre o novo templo que haverá no milênio e tudo mais, que Cristo estará reinando dali, junto com os judeus, a partir de Jerusalém e assim por diante. Então, essas informações, elas parecem ser muito claras, falando a respeito desse tempo. E como que o DP interpreta isso? É apenas uma alegoria para eles? Como que eles interpretam essa questão? Nós trabalhamos aqui os capítulos 1 e 2 como base para o que vamos trazer agora, os textos, né? A gente já começa a trazer os textos. E aí, na abordagem hermenêutica, eles trazem uma novidade que é a hermenêutica complementar, que os escritores do Novo Testamento, eles adicionam mais conexões, mais sentidos ao texto. Eles dizem que não, que eles seguem o referência plena. Quem segue o referência plena somos nós, que acreditamos num significado único, sensus uno, e os significantes, né? Os subsignificados. Então, quando você pega, por exemplo, olha, o dispensacionalismo progressivo, ele acaba dando margem para que os seus mentores tenham divergências de interpretações. Então, quando você pega Roberto Salsi, por exemplo, ele pega o Apocalipse e ele chega a trabalhar o Apocalipse como se fosse um cumprimento do ano 70. Agora, fica difícil a gente acreditar que o Apocalipse cumpre o ano 70, porque não seria um gênero apocalíptico que trata algo escatológico. Porque se João escreveu, como nós acreditamos, no ano 96 ou 98, beirando ali o ano 100, quando João escreveu o Apocalipse, já tinha ocorrido
a destruição do templo, a destruição da cidade. Quando a gente pegar o sermão escatológico de Jesus, no sermão escatológico de Jesus tem o ano 70. Ele faz esse sermão no ano 32, 38 anos depois ocorre, porque ele fala da destruição do templo, ele fala também da destruição da cidade fora do sermão escatológico. Então, ali sim, Daniel 9 fala da destruição, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, aí a gente tem o ano 70, mas o Sal se pega e joga ali. Então, quando você pega perguntas para os dispensacionalistas progressivos sobre Apocalipse, eles se embaraçam um pouco, porque acabam, se eles se aproximam mais do aliancismo, pega um aliancista para falar de Apocalipse, ele vai trabalhar muito questões já cumpridas. O senhor falou da construção do templo em Ezequiel, a gente vê gente do dispensacionalismo, esses grandes do dispensacionalismo progressivo, dizendo que Apocalipse 11, quando fala do templo ali, já não é um templo literal. Eles já começam a não ver um templo literal. Então, é meio complicado esse segmento. Eles começaram, então, eles estão começando a alegorizar, a espiritualizar, espiritualiza o trono de Davi, depois materializa, né? Espiritualiza, porque agora o trono é espiritual. Jesus sentado à direita de Deus é trono espiritual. Se ali é o trono de Davi, para eles então é um trono espiritual, depois vem o trono material, que é o trono de Davi, porque entra o já e ainda não na concepção deles. Agora, quando a gente pega Ezequiel, eu até vou um pouquinho mais, puxo um pouquinho mais para trás, pastor Danilo, porque no capítulo 37, alguns usam o capítulo 37 para a volta dos judeus em 14 de maio de 1948, então é o Vale dos Ossos Secos, e o Espírito sendo colocado ali o Espírito Santo, né, colocado ali nos ossos, né, da carne, Deus coloca a carne, e no capítulo 37 já aparece a nova aliança. Já se fala em Davi reinando no milênio. Então já tem a aliança a Davi, aí a gente até teve algumas discussões, né, a gente analisando, acreditando que seja Jesus Cristo, filho de Davi, reinando. Então 37, Vale dos Ossos Secos, também a nova aliança, 38 e 39, a Batalha de Gog, que é a queda da Confederação do Norte, ali a queda do comunismo, vai cair, né? Não foi 1989 só, não entrou somente a queda do Muro de Berlim, a perestroika do Gorbachev, né? Do Mikhail Gorbachev, a queda ali, e depois vem o Gramsci, mas o comunismo ele ressurge com a nova capa, o neomarxismo, que é o marxismo cultural, né? Aí ele já aparece com Gramsci, né? e outros além dele, mas ele é o principal mentor desse marxismo cultural. Mas ali tem as nações, todas, tem a Rússia, né? A Rússia, tem a Alemanha, tem uma confederação ali, com a Líbia, com a Etiópia, aquela confederação que está no livro, a gente analisa isso, vai chegar lá. Okay. Acredito que não vai ser do milênio, não. Vai ser antes, a gente vai chegar lá. Então, a gente vai trabalhar com 37, 38, 39, mas quando termina essa queda do comunismo, que Deus vai trazer pelos queixos, não, quem vai derrubar o comunismo não é a direita, quem vai derrubar o comunismo é Jesus Cristo, é Deus, que vai puxar pelos queixos e vai derrubar dentro da tribulação. Então, há a queda do comunismo. E depois nós entramos com o capítulo 40, o senhor chegou ali no final, joia, e aí você vai de 40 a 48, toda essa elaboração do templo, da reconstrução do templo, dos sacrifícios, da guarda do sábado, essas coisas todas simbólicas que estarão no milênio dentro desse contexto. Mas eles fazem uma interpretação que, aproxima um pouco a interpretação das profecias deles, aproxima um pouco do aliancismo, mas com essa chave, com a hermenêutica complementar e a chave da atenção hermenêutica, que é a chave do Charles Dodge, do Oscar Kuma e do George Eldon Led, que é o já e o ainda não. Eles trabalham muito com o já e ainda não. Ou seja, então eles estabeleceram um período de tempo que é relacionado às ideias que eles acreditam, e as profecias elas vão sendo colocadas dentro daquilo que é mais próximo à realidade que eles entendem, né? Porque eles vão pegar profecias que são aplicadas, por exemplo, o aliancismo diz, todas as profecias relacionadas com Israel
vem para agora a igreja, que é o novo Israel de Deus. Então, as profecias relacionadas a Sião, a Israel, não tem milênio, não tem nada, todas as profecias para o Israel étnico passam para a igreja, porque no Antigo Testamento, Israel, a igreja é Israel, e no Novo Testamento, Israel é a igreja. Então, eles fazem o aliancista. O dispensacionalismo progressivo vai dizer várias profecias aplicadas a Israel se aplica à igreja, mas parcialmente. Depois vai se aplicar totalmente no milênio. Então, ainda não. O reino já está aqui, mas ainda não plenamente. A nova aliança foi inaugurada, mas ainda não completamente. A aliança davídica foi inaugurada, mas ainda não totalmente. A aliança abraâmica foi inaugurada, mas ainda não totalmente. Então, tudo é o já, ainda não. A gente foge disso. É isso. Obrigado, pastor. Está mudo, Elias? Então, obrigado. Uma coisa que eu não tinha atentado, né, é que no final do milênio, terminou o milênio, nós já estamos na eternidade, né? Então, é uma coisa assim, obviamente nós vamos chegar lá, né, esperamos chegar, porque aquelas modificações ali são extremamente interessantes da gente falar. Muito bem, eu acho que 22 e 23 é melhor pararmos por aqui, né? Porque se colocarmos mais um slide, aí nós vamos... O senhor tinha uma pergunta, né? Pode finalizar com ela. A pergunta, foram tantas aqui agora que eu nem consigo lembrar. Eu anotei aqui, eu espero que a semana que vem eu consiga fazer, porque acabo ficando prestando atenção e as coisas passam. Enfim, mas é melhor finalizar e nós voltamos na semana que vem, se Deus permitir, né? Ok. Com esse slide que o Márcio estava com muita vontade de colocar ele agora, então o Márcio vai se segurar para colocar. Eu vou puxar esse slide e vou colocar porque, irmãos, só uma coisa, esse capítulo 3, ele é tão denso, ele é tão cheio de coisas maravilhosas, que eu consegui colocar em 5 conjuntos de slide. Esse é o 3A, falta o 3B, o 3C, o 3D e o 3E. Então, a gente vai para o 3B. No 3B, Márcio, eu vou pegar essa tabelinha e vou puxar para o início do 3B. Embora que, olhando aquela tabela, meus irmãos, eu acho que pode ser que eu deixe a tabela mesmo, porque nesse 3A, porque ali tem muito pano para manga. Então, ali tem muita coisa do Michael Vlach, e o pastor Rafael vai gostar, porque ele apresentou o livro do Michael Vlach, demonstrou, e eu me interessei, até já comprei o livro, mas não chegou ainda. Mas é importante, assim, a gente poder pegar aquela tabelinha e analisar, porque, irmãos, é como o pastor, o irmão Elias falou, a gente não tem pressa, e está crescendo o grupo, graças a Deus aí, pastor Danilo, não sei se o pastor Jusilei entrou, eu acho que o senhor tem mais pessoas novas aí para apresentar, né? Então, eu vou deixar com o senhor. Não, o pastor Jusilei me passou um WhatsApp agora há pouco, né? E também postou no grupo que ele não pode entrar, mas disse que a semana que vem estará conosco, tá bom? E tem outro pastor que tem, não me lembro o nome, que são tantos aí, a República Baiana, Irundô, Escatom, e eu não consigo lembrar os nomes. Tem um que também, por enquanto não está podendo entrar, que tem um curso também no dia, depois ele vai entrar também, né? O pastor Rafael já avisou que não poderia entrar, o pastor Ulisses está lá na Assembleia, o pastor José Bezerra também. Então, a semana que vem, esperamos ter todos aqui de volta para esse estudo tão bom e prazeroso que nós temos aqui, né, pastor? Amém. Okay? Amém. Então, Amém. muito obrigado a todos, que Deus possa nos dar uma semana abençoada, né? Na sequência aí, um feriado abençoado que vamos ter agora. Elias, muito obrigado a todos. Eu gostei do pastor Danilo. Ele chegou chegando, porque não precisou dizer assim, pastor Danilo, pode fazer pergunta. E a mulher do grupo hoje ficou calada, né?
Não vamos ser. A mulher do grupo não segue. Aí não... Paulo diz que as mulheres estejam caladas na igreja, mas aqui é o escatom, viu, irmã Cristina? Vou tentar me policiar, viu, irmãos, para não tomar muito tempo de vocês. De jeito nenhum. Não, pastor. De jeito nenhum. Nós, nós não temos pressa. Pastor Danilo, nós não temos pressa. Pode perguntar o que você quiser, porque as perguntas que todos fazem servem para que nós possamos aprender também. Então, nós não temos pressa nenhuma, irmão. Pode perguntar quantas vezes quiser. E outra coisa importante, podem também tomar a palavra sem perguntar, como fez o irmão Lorival e trouxe algo muito importante, o irmão Osamar também. Então, às vezes vem pergunta, às vezes o grupo é nosso, assim, não é pastor Geraldo, não. Eu estou aqui aprendendo também, a gente aprende todo mundo junto aí, então pode emitir pensamento, pode fazer colocações que soma e acrescenta muito para o grupo e me ajuda, porque é o Grupo Escatom que vai me dar um norte para quando eu fazer a segunda edição do livro, ele vai subir de 700 para 1.000 páginas por causa da Escatom. Nós vamos cobrar royalties, viu, pastor? Vamos cobrar as royalties. O Escatom vai cobrar. Mas eu vou colocar, para o irmão Elias, eu vou colocar uma dedicatória especial ao Grupo Escatom e vou pontuar ali o que eu aprendi e acrescentei. Ô, pastor Evaldo, não esquecer de botar uma letrinha um pouco maior na próxima edição, hein? Desculpe, a irmã ia falar alguma coisa e eu cortei a irmã. Não, eu só queria falar, por favor, coloca o slide no grupo lá, porque eu já fiquei com água na boca, só de olhar ali, só aquele relance ali, já fiquei aguada. É culpa do Márcio aí, né, Márcio? Obrigado, boa noite. Obrigado. Ótimo. Que Deus possa nos abençoar. Nossa oração final, pastor Lorival, nosso querido pastor Lorival, por favor, nos despeça com oração. Eu também não apareci, mas eu te escutei tudo aqui. Muito bem, irmão. Graças a Deus, irmão Edson. Deus Mas abençoe. Para a semana eu vou aparecer. Se Deus quiser. Obrigado, irmão. Pastor Obrigado, Lorival. irmão. Amém. Santo Deus, Pai querido e amado, queremos agora, Senhor, agradecer por todo esse estudo, por todo esse volume de conhecimento que recebemos hoje, te louvar porque o Senhor tem conservado homens, mulheres, crentes fiéis à tua igreja, para nos manter atualizados e exortados para o grandioso dia da tua volta, em que seremos arrebatados e daremos início a essa comunhão pessoal contigo, com o Senhor Jesus, e tudo será maravilhoso, Pai. Enquanto isso, Senhor Deus, ajuda-nos que todo esse conhecimento que estamos adquirindo nos sirva de instrumento para trazer outros ainda à salvação, resgatar muitos que estão no desvio e curar muitos que estão feridos por conta de diferenças, por conta de diferença de opiniões, de conceitos, de critérios, enfim. Que o Senhor ajude a nossa igreja, as nossas igrejas, a estar sendo edificadas e fortalecidas na Tua Palavra e pelo ministério do Teu Espírito em nós. Nós possamos, ó Deus, estar nos preparando para o grande encontro com o Senhor e, quando lá estivermos, ó Deus, realmente possamos usar grande parte deste entendimento que o Senhor está nos dando, através, especialmente, do pastor Evaldo, nos esclarecendo essas questões temporais, questões dispensacionais e questões também, ó Deus, de comportamento de outros, para que nós entendamos e também sejamos misericordiosos, porque depois da confusão das línguas, realmente, nosso entendimento ficou tão diversificado, nossa interpretação, a nossa aplicação na prática ficou tão variado que até mesmo nós temos essas diferenças. Então, pedimos que o Senhor opere em nós o seu poder
a tua graça nos conceda nos valer de tudo isso para a glória do teu nome. Pedimos a tua bênção para a nossa noite. Continua, Deus, a operar especialmente naqueles que estão enfermos, recuperando a sua saúde, tratando, para que possamos contemplar também a tua boa mão conosco cotidianamente, em nós e nos nossos queridos. Nós te louvamos e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado a todos. Obrigado. Pastor Dilson hoje ficou quietinho, pastor Evaldo. Pastor Dilson não falou nada. Boa noite, o irmão irmãos. Aurélio também ficou quietinho. Boa noite. Aí. Boa noite, irmão. Fernando, Deus Fernando abençoe. que fala muito, ficou quieto também hoje. Boas. Tava Tchau, gente. só- Boa noite para Boa noite. vocês. Boa noite. Obrigado, Boa noite, pastor meus Evaldo. irmãos. Obrigado, Uma pessoal. ótima semana para vocês e um bom Amém. feriado para Para todos. todos. Bom feriado. Fernando. Não.